Oi, gente! Então, eu sou a professora Aline. Estamos novamente aqui com as aulas de Sociologia do segundo ano e hoje o nosso tema é Identidade Cultural. Então, retomando de novo as aulas anteriores, estudamos Antropologia, que estuda as culturas, que são conjuntos de práticas, valores com base no relativismo cultural e não mais no etnocentrismo. Ela possui a perspectiva da alteridade, já que vivemos em sociedades multiculturais. Tudo isso. Então, lembrando, etnocentrismo é ruim, relativismo é bom. Estudamos as culturas para aprender sobre nós mesmos e também sobre os outros, que não são tão diferentes assim de nós, e vivemos em sociedades multiculturais, unindo várias culturas. Então, e hoje a gente vai falar agora sobre identidade cultural. Nas nossas culturas nós temos uma identidade. E quais são os aspectos disso? Alguns deles são língua, música, gastronomia, usos e costumes, etnia, vestuário. Então, várias coisas que a gente pensa assim, isso é específico de tal cultura, isso é específico de outra cultura, né? Então, a identidade cultural é aquela marca característica de um grupo social que partilha um ideal, valores, costumes e comportamentos formados ao longo de sua história, coisas que partilhamos em comum num grupo. É a consciência de pertencer a determinado grupo, seja por caracteres comuns de gênero, de origem étnica ou por interesses específicos, crenças, entre outros, que aproximam os indivíduos em certa sociedade. Então, a gente pode estar falando de um território, né? Aqui no sul nós agimos de tal forma, temos tal identidade, no norte tem outra identidade, mas a gente pode estar falando de grupos menores, então, tal religião tem essa identidade, tal grupo musical juvenil tem tal identidade. Então, a identidade cultural de um grupo independe de seu tamanho, é de extrema importância para o seu reconhecimento social e político e assenta-se em ideais e representações sociais. Temos uma imagenzinha aqui, mais uma brincadeirinha. Os rapazes estão numa manifestação ali, SP para os paulistanos, viva a nossa cultura. E aí o outro rapaz diz, e aí, o que a gente vai fazer depois da passeata? E ele diz, sei lá, tá a fim de comer um acarajé? Então é uma brincadeirinha assim, a gente tá aqui defendendo a nossa cultura, mas a gente vai fazer uma coisa de outra cultura agora, vamos comer um acarajé, que não é de São Paulo, ninguém pensava comer um acarajé, que é uma coisa característica de São Paulo, né? Mas é só uma brincadeirinha aí, lembrando lá no multiculturalismo, né? A gente tá misturando tudo. E já vamos de atividade aqui rapidinho. A identidade cultural é um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente compartilhados que estabelece a comunhão de determinados valores entre os membros de uma sociedade. Podemos compreender a constituição de uma identidade em manifestações que podem envolver um amplo número de situações que vão desde a fala até a participação em certos eventos. A sociologia tem grande interesse pelo assunto discutido no texto, pois na vida social os indivíduos compartilham a mesma cultura e isso os caracteriza como membros do grupo social. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta. Não vamos esquecer do incorreto aqui. Então, letra A. A cultura tem um papel importante na compreensão das personalidades, nos padrões de conduta e nas características próprias de cada grupo. Letra B. A cultura como mercadoria é um elemento importante para a formação da identidade cultural de um grupo, pois diferencia os que possuem e os que não possuem cultura por meio do acúmulo intelectual. Letra C. A identidade cultural contribui para que o indivíduo possa se adaptar à organização de seu grupo social e isso permite um equilíbrio entre o mundo sociocultural e os indivíduos que vivem nele. E letra D. A capacidade de um indivíduo se identificar com sua cultura não pode ser compreendida como um fenômeno composto por valores morais fixos, pois estes devem ser associados às transformações históricas do grupo. Então, se você estiver pelo aplicativo ou pelo YouTube, volta lá, dá uma lida no texto e vocês vão ter um tempinho agora para responder, tá bom?
Alternativa incorreta, então, que vocês escolheram. A resposta certa, que é errada, é a B. A cultura como mercadoria é um elemento importante para a formação da identidade cultural de um grupo, pois diferencia os que possuem e os que não possuem cultura por meio do acúmulo intelectual. Então, é muito absurdo, né? Sobre esse tema, que era da identidade cultural, explicando um pouquinho o que a gente já falou. Não, que a nossa identidade cultural não tem a ver com mercadoria. Isso aqui significaria que o que a gente compra da mídia, por exemplo, para representar como nosso, é o correto. E por que isso representaria acúmulo intelectual? Nada a ver. As outras questões estão certas, então a cultura tem um papel importante na compreensão das personalidades, nos padrões de conduta e nas características próprias de cada grupo, sim. Na C, a identidade cultural contribui para que o indivíduo possa se adaptar à organização de seu grupo social e isso permite um equilíbrio entre o mundo sociocultural e os indivíduos que vivem nele. Então, sim, é um equilíbrio, porque isso está sempre mudando, né? A nossa identidade vai mudar historicamente, né? Com todo o multiculturalismo que a gente já falou. E a D, a capacidade de um indivíduo se identificar com a sua cultura não pode ser compreendida como um fenômeno composto por valores morais fixos, pois estes devem ser associados às transformações históricas do grupo. Tudo certinho também. Continuando então ao nosso conceito aqui, é a partir da nossa identidade cultural que construímos a ideia de eu, nós e outros. A forma como o fazemos muitas vezes põe em evidência fronteiras sociais ligadas à classe socioeconômica, à etnia, gênero, o tipo de roupa que preferimos e etc. Por meio desses muitos elementos combinados, identificamos semelhantes e outros. Então aqui a gente chega num ponto que eu queria dizer que identidade cultural é uma coisa linda. A identidade nacional é linda, a gente tem vários diferentes grupos, indígenas, negros, descendentes europeus, italianos, poloneses, mas nem tudo são só flores e a gente já está aqui para refletir sobre isso. Às vezes a nossa identidade cultural tem alguns aspectos negativos se for usada da forma errada. Nesse sentido de a gente identificar semelhantes e outros, como nós agimos com os outros. Então, essa diferenciação pode originar tendências etnocêntricas. Falamos de tendências etnocêntricas nas aulas anteriores, né? Por exemplo, teorias sociais racistas. Desde o comecinho das aulas aí do segundo ano, vocês estão vendo um pouquinho disso. Então, com o nosso pensamento etnocêntrico, lá atrás, no século XIX, no imperialismo, enfim, a Europa usou muito essas teorias de temos uma identidade cultural superior às outras, então nós vamos tratar diferente, tratar com desprezo, e surgiu o colonialismo, e isso foi uma justificativa para ações imperialistas na África, Ásia e povos indígenas e negros nas Américas. Então, o que é isso? Toda a exploração, a questão da escravidão. Então, a gente considera essa identidade cultural inferior, podemos, então, tratá-los como desumanos, como não humanos. E um exemplo também é a coisa da raça ariana, não sei se vocês lembram, nazismo, Hitler. Então, essa identidade, isso era muito forte, a identidade cultural, atrás de uma ideologia. Então, a nossa identidade é melhor, vamos exterminar as outras. Muito forte. E já vamos de quiz aqui, então. A respeito da identidade cultural, é correto afirmar: A. As identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação. E letra B. As diferenças regionais e étnicas não foram gradualmente colocadas, elas sempre estiveram presentes desde a pré-história. Um tempinho para vocês pensarem.
E aí pensaram o que é correto afirmar sobre identidade cultural? Então, a correta é a letra A. As identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação. Então, sim, ela vai se transformando ao longo da história. E a letra B não, fala que as diferenças sempre existiram, então tá errado. Vamos continuar. Então, vamos falar agora da diversidade cultural na sociedade brasileira, que eu já comecei falando para vocês. A construção de uma identidade nacional está ligada à ideia de pertencimento a um território ou a um povo. As diferenças culturais estão presentes na formação da sociedade. E o Brasil é uma nação pluriétnica e multicultural, composta por diversas formas de organização social. Então, isso que nós já sabemos também. E nesse país, com indivíduos tão diferentes entre si, seja pela cor da pele, classe social, a região onde moram, ou estilo de vida que expressam, existe um racismo difuso e uma discriminação velada, que se expressam na intolerância cotidiana. Então não é tudo lindo, como eu estava falando para vocês. A gente tem muita questão de racismo estrutural, tudo tem a ver com a nossa história, tudo que aconteceu até agora, e vamos falar mais um pouquinho. Então, para pensarmos na marginalização de grupos culturais, vamos falar sobre as comunidades indígenas brasileiras. Temos uma imagem aqui, não com uma definição tão boa, mas dá para ver. Então, são povos indígenas que estavam protestando em Brasília. Essa foto é de 2015. Era um protesto contra um projeto de lei que queria transferir do Ministério da Justiça para o Legislativo as decisões sobre as demarcações de terras indígenas, tá? Já falaremos mais sobre isso. Então, durante séculos, os indígenas não foram respeitados nos seus costumes e no seu direito ao uso das terras. Os que sobreviveram ao genocídio causado pela colonização foram limitados por exploradores e depois latifundiários e pelo Estado. Além de empresas e fazendeiros que se aproveitam ilegalmente das suas terras, acabam com recursos naturais que os indígenas utilizam como forma de sobrevivência. Então, um pouquinho historicamente, né? Desde a colonização, que os indígenas vêm sofrendo, perdendo terras, perdendo direitos, perdendo aspectos da sua cultura, né? Isso tem a ver com a colonização. E até hoje tem muitas coisas assim, né? Então, empresas que se aproveitam e vão desmatando as terras mesmo, desrespeitando o direito que eles têm, porque a Constituição de 1988 garante a demarcação das terras indígenas com o objetivo de reverter algumas injustiças e proporcionar condições para a subsistência, embora o conflito com representantes do agronegócio seja constante. Então, a nossa Constituição, chamada de cidadã, né, de 88, já garantiu algumas desses direitos como reparação histórica de tanto prejuízo que esses povos tiveram. E, infelizmente, continua muitos conflitos. Esse ano, no ano passado, a gente já viu muita coisa de perca de direitos, né, dos povos. E um processo de imposição cultural a partir do ponto de vista europeu ocorreu também com os negros no país. Muitos movimentos de resistência ocorreram, revoltas que tiveram conquistas, porém sempre com duras repressões das forças oficiais. Então, o que a gente já sabe, muito parecido aconteceu com os povos africanos, que vieram também como escravos, e além de toda essa coisa da escravidão, tem isso da perda da identidade cultural, porque na colonização se obriga a falar a língua do colonizador, as culturas em geral, né? E as pesquisas das ciências sociais demonstram que o racismo é uma construção histórica que resiste nas ideias de que as pessoas têm sobre ser negro, ser branco e ser índio. Então, é tudo no campo simbólico, né? Esses estudos sugerem que o combate ao preconceito precisa ser enfrentado pelo Estado por meio da educação e de políticas afirmativas. Então, essas políticas afirmativas são essas ações de reparação mesmo. Um exemplo são as cotas sociais ou a própria demarcação das terras indígenas. Tá. E vamos de mais atividade aqui. O Brasil, colonizado por europeus desde o século XVI, configurou-se como uma terra de contrastes culturais. Sobre a formação sociocultural brasileira, podemos afirmar: letra A. O Brasil é uma nação pluriétnica e pluricultural, composta de diversas formas de organização social desenvolvidas por diferentes comunidades étnicas e grupos sociais.
E letra B, a pouca distância social entre senhores e escravos contribuiu para explicar a atenção que a classe dominante confere aos pobres. Letra C, o Brasil conseguiu, logo após a formação da República no século XIX, uma cultura homogênea em toda a sua dimensão territorial. Então, vamos achar a resposta daquilo que podemos afirmar sobre esse período. Um tempinho aí para vocês.
Bora lá então. O Brasil, colonizado por europeus desde o século XVI, configurou-se como uma terra de contrastes culturais. Sobre a formação sociocultural brasileira, podemos afirmar que... O que vocês responderam aí? A, B ou C? Veremos. Resposta certa, letra A. O Brasil é uma nação pluriétnica e pluricultural composta de diversas formas de organização social desenvolvidas por diferentes comunidades étnicas e grupos sociais. Essa estava fácil de achar, né? Porque foi uma definição muito parecida com a que a gente colocou lá antes. Vamos ver porque as outras estavam erradas, então. Então, na letra B trazia um pouco da distância social, podemos afirmar sobre o Brasil colonizado, tá? Que a pouca distância social entre senhores e escravos contribuiu para explicar a atenção que a classe dominante confere aos pobres. Nada a ver, que atenção que a classe dominante confere aos pobres, essa 100% absurda, tá? Não era distância social pouca entre senhores e escravos, como bem sabemos já, de acordo com as nossas aulas de história, de sociologia mesmo. E a letra C trazia: o Brasil conseguiu, logo após a formação da República no século XIX, uma cultura homogênea em toda a sua dimensão territorial. Então, o Brasil nunca foi homogêneo e agora muito menos, cada vez a gente está trazendo mais diferentes aspectos culturais de outros povos e formando esse Brasil lindo que a gente tem, né? E agora temos mais um quiz. Os povos indígenas representam muito da cultura brasileira. Por isso, suas tradições e espaços foram sempre respeitados e exaltados no país. A afirmação é verdadeira, ou letra A, ou letra B, a afirmação é falsa. Tempinho aí para vocês pensarem.
Estamos. Qual resposta vocês colocaram? É verdadeiro ou é falso? Essa era fácil, né? A afirmação é falsa. Os povos indígenas, sim, representaram muito da cultura brasileira, representam ainda. E por isso as tradições e espaços foram sempre respeitados e exaltados? Não, a gente acabou de falar que não, foi muito, muito pelo contrário, né? Uma coisa que devia ser óbvia, os povos que já estavam aqui deviam ter direitos às terras que são suas, que fazem muito bom uso, né? E acontece que foi o contrário, né? Cada dia mais perdendo terras, perdendo direitos, perdendo costumes, preconceito. Então, continuamos. Informação é falsa. Já estamos nas referências aqui. Então, fazer um resuminho aqui da aula, que já estamos acabando. Estamos ainda nos estudos da sociologia, mais atrelados à antropologia, estudando as diversas culturas, a nossa mesma. Uma coisa importante é que o começo da antropologia marcava muito por estudar povos diferentes, né? Como vocês já viram. E hoje, a antropologia estuda muito nós mesmos, né? Então, tem antropologia urbana, a gente estuda grupos que são os nossos. Então, não é uma coisa mais tão distante. E a gente aprendeu a relativizar todas as culturas, enfim. E o que mais? Então, falamos de etnocentrismo. O etnocentrismo prejudica muito até hoje e nessas questões de xenofobia, preconceito. E aí, o que mais? Falamos sobre a nossa sociedade brasileira. Então, nós temos uma identidade cultural, temos diversas identidades culturais no nosso território ou nos nossos grupos, outros. Então, temos coisas diferentes para respeitar e para trabalhar e para continuar refletindo. Então, vocês continuem refletindo aí na sua casa e vejam filmes sobre isso. Eu trouxe algumas sugestões, inclusive, aqui. 2 filmes, O Menino do Pijama Listrado e Caramuru, A Invenção do Brasil. O Menino do Pijama Listrado, provavelmente todo mundo já viu. Se não viu, tem que ver, porque é muito legal. Tem um livro também. E ele fala sobre mais o período do nazismo, né, o que acontecia com os povos judeus, e tem muito a ver com essa identidade cultural como uma ideologia, impondo coisas sobre outras culturas, outras identidades, né. E o Caramuru, A Invenção do Brasil, é uma comédia brasileira e vai trazer alguns aspectos da cultura indígena lá no período da colonização. É engraçadinho e tal, mas a gente tem muita coisa sobre isso, muito documentário. E vamos refletir sobre, continuar estudando. Enfim, é isso. Por hoje concluímos a nossa aula sobre identidade cultural, identidade nacional também e diversidade. E espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula ainda. Continuem se cuidando, vejam todas as aulas, acessem os aplicativos aí, Google Sala de Aula, Aula Paraná. Muito bem, abraços.